Olá, no ar mais uma edição do RTV Doc. Este é um espaço para exibição de documentários produzidos por alunos, professores, pesquisadores ou funcionários da Unicamp. Todo o mistério que envolve os espíritos após a morte criou na sociedade um tabu em relação aos profissionais que trabalham na área. Quem trabalha diretamente com cadáveres nos conta um pouquinho das dificuldades emocionais, físicas, todo o preconceito. Abre suas casas, seus escritórios e seus corações. Você confere a seguir o documentário Operários da Morte, produzido por alunos da PUC Campinas, sob orientação da jornalista da Conveste Unicamp, Juliana Sangion. Você tem um tabu de que, eventualmente, as pessoas que trabalham com cadáver ou trabalham mais diretamente com a morte, eles mesmos ficam tomados pela morte e, portanto, as pessoas devem evitar esses profissionais. Hoje que eu agregaria, vamos dizer, a questão do medo da morte, também o medo do processo de morrer, que hoje, em algumas circunstâncias, é prolongado, com muito sofrimento, né, nos hospitais, nas UTIs, então você tem esse medo agregado, fora o medo mesmo do desconhecido, do que vai acontecer depois. É uma situação que a gente, por nunca ter vivenciado, assim, ver é uma coisa, vivenciar é diferente, né? Eu não digo medo, mas sempre causa uma curiosidade, uma apreensão. Alguém tem que fazer essa tarefa. E se a gente tem profissionais que fazem essa tarefa, por que eles são discriminados e tal? A morte não pega, a morte acontece. Com todos nós, inevitavelmente. E todos nós vamos precisar do serviço, por exemplo, desse profissional. A coisa mais certa que nós temos nessa vida é a morte. Quando um ser humano se depara com o da mesma espécie, numa mesa fria, onde ele sabe que nunca mais ele vai ver aquela pessoa falando, sorrindo, com a sua forma de ser, quer dizer, aquele indivíduo, literalmente aquele indivíduo, não existirá nunca mais. A família toda vê em mim, né, a pessoa corajosa. Uma pessoa corajosa porque é a pessoa que lidar com a morte todos os dias. Eu ensino que eu mostro o meu trabalho. Eles ficam tirando um sarro da minha cara, porque toda hora fica, ô mãe, a gente pode ver defunto? Meu padrasto trabalhou aqui 25 anos de coveiro. Até nós brincamos que ele passou o bastão pra mim. Assim, ficou na família, hein? Agora você toma conta. Ele trabalha aqui até hoje. A minha esposa tem um pouco de aversão. Eu já tive a oportunidade de levá-la no Museu do Corpo Humano e ela ficou um pouco impressionada. A mesa de jantar é sensacional, né? Você tá comendo, é legal quando tem visita em casa. Tô conversando com ele, nossa, peguei um caso assim, assado. Pô, mó saco, as crianças já estão acostumadas. Porque saiu do nariz, não sei o quê, a gente fica falando e ele conversando comigo, tipo, todo mundo, quem tá em casa fica. Eu trabalho com a morte, né, em plantão. A minha esposa trabalha com nascimento, né? Ela fotografa partos. Então, na medida que eu falo, nossa, em 2 plantões eu peguei 5 vítimas fatais, ela vem e fala, nossa, nasceram 6 crianças. Eles até aceitaram de bom grado, né? Por quê? Porque foi dali que eu tirei o sustento deles, foi dali que eu casei 3 filhos.
pela minha profissão, que tudo que eles têm, eles devem um pouco, primeiramente a Deus, depois a mim e a minha profissão, né? E eu falo para eles, para a mamãe, isso é um objeto de estudo. Eles têm um contato maior com isso, óbvio, porque faz parte do meu trabalho. As pessoas que estão lá fora, quando a gente abre a porta da geladeira, lá fora, eles começam, quando a gente sai lá fora, tem muita gente tampando o nariz. Por quê? Porque a gente trabalha com corpos de todo tipo. A pessoa morre de todo tipo de doença que você sonhar. Quando você tem um corpo em decomposição, porque aí a questão, né, do olfato, ela incomoda bastante no local. Essa é a pior situação. Quando meu marido chegou, oi, tudo bem? Nossa, de onde você vem? Você está fedendo. Eu falei, eu cheirando? Fui cheirar. Você acaba não sentindo. O nosso olfato já está tão acostumado que para nós, como o melhor perfume para você, para nós é lá dentro. Comer foi complicado, porque eu não sei se você já percebeu, se você já pôde ver uma carne humana de uma carne que você vê no açougue, não tem diferença nenhuma. Então hoje eu não como carne. O pessoal às vezes fala, nossa, você passou quanto tempo sem comer carne? Nenhum dia. Porque uma coisa é uma coisa, né? A gente não pode confundir as estações. Meu avô era técnico de anatomia da USP e os meus primeiros corpos eu fiz com 8 anos. Eu brincava de velório, eu achava legal fazer enterro e de bicho, morria alguém na rua assim de bichinho, eu já ia lá fazer um velório, fazer um cortejo. A molecada ia tudo atrás de mim, né? Eu era tipo a agente funerária da rua. Quando eu encontrava algum bichinho morto, o que eu fazia? Eu dissecava, eu queria saber como que era por dentro. Eu tinha essa curiosidade de saber, eu queria saber como que é por dentro, como que era essa organização daquele corpinho. Então essa curiosidade, ela foi se desenvolvendo. Primeiro contato, eu tinha acho que uns 16 anos que eu fui curioso demais, eu peguei lá no necrotério, tem uma janelinha. Aí eu fui lá e dei uma olhada, né? Aí eu vi o cadáver lá esticado na mesa, falei, nossa, a gente fica assim, que interessante. Fiquei meio assustado na hora, mas tudo bem. Foi difícil, hein? Para quem não gostava nem de velório, você se deparar com um cadáver ali sem cabeça, sem braço. Até então choca, mas não tanto como você pegar um cadáver podre, em estado de putrefação. Porque você vê todos aqueles bichos saindo de dentro da pessoa. Deixa eu falar para você que foi normal ficar feio, foi normal. O que eu vi não chegou a chocar porque o enfoque da gente acaba sendo outro. Olhar a fotografia que você tirou é mais impressionante do que está no local. Porque na foto ressalta demais, né, o vermelho do sangue, né, ressalta demais o valor, quer dizer, é uma coisa fria depois que passou, e você olha e fala, nossa, foi eu que fiz essa foto, né? Ligaram na minha casa. Eu falei assim, ó, tem um rapaz aqui, rapaz, mas a sua cara aí, e a gente ficou preocupado, então eu achei que era você. Então 1 hora, 2 horas que ele desligou o telefone, a minha cunhada me liga. Pra mim, Oswaldo, então o seu irmão desapareceu, foi mais de horas que a gente não tá tentando ligar no celular dele, o celular dele chama e ninguém atende. Aí quando ela me falou aquilo, já veio um choque, né, no coração, falei, nossa, desliguei o telefone da minha cunhada e liguei pro meu amigo, falei, ô Pedreira, que jeito que essa pessoa que está aí? Ele pegou e falou assim, Oswaldo, é uma pessoa assim, assado, careca, usa um cavanhaque. Quando ele falou aquilo, meu coração já disparou. A exumação do meu avô foi uma coisa bastante interessante. Eu tenho fotos, eu levei a minha filha mais velha, que é interessada também em fazer a medicina. Eu me emocionei um pouco quando eu tive a oportunidade, por exemplo, de ver assim as mãozinhas, né, os ossículos da mão em meio ao terço. Né? E aí quando eu fui separar, então as mãos separaram e o terço ficou um pouco mantendo ainda alguns ossinhos da mão, né? E chegando lá,
eu me deparei com aquela cena, foi uma cena muito forte, né, muito chocante. O setor de necrópsia lá estava lotado, tinha corpos até pro chão. E eu me deparei com o meu irmão ali dentro daquele caixão de zinco, todo estourado, braço quebrado, pescoço quebrado, cravícula, e ali deitado, ali tudo costurado, aberto, né? Aberto, quer dizer. E ali foi uma cena muito forte, muito chocante. Aí eu pedi para que eu trocasse ele, que eu arrumasse ele. Precisa, é dispensável. Você já tá sofrendo, você ainda vai ficar lá colocando algodão no nariz, fazendo tamponamento, sabe? Não rola. Deixa eu arrumar o meu irmão. Ele falou, não, Zolto, você consegue? Eu falei, não, consigo, cara, pode ficar tranquilo. Peguei a melhor roupa que eu tinha, o melhor terno, o melhor sapato, tudo meu que era melhor, que eu mais gostava, eu peguei e coloquei, vesti meu irmão, arrumei ele e coloquei ele no salão de velório. Teve um sepultamento logo quando eu entrei no começo de uma ex-namorada minha, e eu não consegui fazer. Eu tive que pedir para outro rapaz vir no meu lugar fazer, porque era muito difícil, era muito próximo, né? Eu entrei no velório, vi ela lá, mas falei, não, sepultar para mim vai ser difícil, não tem como. Se a pessoa quer fazer de todo jeito, talvez para ela seja importante como uma forma de elaborar a perda, de elaborar o luto. Em geral, eu não acho certo. Agora, a decisão de cada pessoa diante de uma situação de crise é muito pessoal. Eu nunca disse assim, que eu trabalho com cadáver. Eu sempre disse que eu sou um professor, eu sou um profissional que ensina anatomia humana. E no primeiro momento eu não falo para as pessoas que eu trabalho com isso. Pouquíssimas pessoas sabem que eu trabalho com isso. Ficam um pouco chocadas. Nossa, mas como é que é isso? Eu não teria estômago. Quer dizer, são reações mil. Outros ficam maravilhados. Nossa, posso ir num plantão com você? Sabe? Não pode. Quantas e quantas pessoas eu não fiz amizade porque... Quando souberam que eu trabalho, nossa, quando você trabalha com isso, ou eu posso um dia ir lá assistir você fazer uma necrópsia, ou pode. O ser humano é atraído pela desgraça. Não sei se por estar vendo uma coisa que ele tem medo de estar na situação e ele está vendo o outro. Infelizmente, a nossa sociedade ela é criada com um tabu muito grande. Criou-se a ideia de que falar sobre morte é causar sofrimento, é causar dor, deve-se poupar as pessoas disso e tal. Isso é que hoje em dia configura o tabu. As pessoas não criam os seus filhos para encarar a morte de uma forma natural. Por que eu tô solteiro até agora? Eu tô solteiro, mano. É foda. Eu fiquei um tempo aí com a menina, só que eu não falava o que eu fazia. Ela sabia que eu era funcionário público, mas não sabia o que eu fazia na real. Aí depois que ela foi descobrindo aos poucos, aí uma hora eu tive que falar, né? Aí não deu certo. Eu gosto muito daquela frase assim, ai que nojo. As pessoas têm nojo, as pessoas têm repúdio pelo meu trabalho. Tem gente que deixa de me cumprimentar. Minha avó ficou um ano sem me deixar cozinhar. Você vai mexer com o defunto? Que nojo! Aí eu tinha uma cunhada que quando ela soube que eu tinha passado nesse concurso público e fazia esse tipo de serviço, nem na minha mão ela pegava. Oi, tudo bem? Aí te cumprimenta. Aí fala assim, o que você faz? Você começa a falar, tá bom então, tchau. É complicado, a gente às vezes tá na balada assim, dependendo com quem você tá e... Molecada chapa um pouco, aí já chega gritando, lá o coveiro, e aí? É complicado. Aí você fala, nossa, acabou. Aí os outros olham meio assim, né? Puta, o coveiro tá na balada. Complicado. Nossa, mas por que você escolheu isso? Então, eu acho que isso é um certo preconceito. Todo mundo vai precisar desse serviço um dia. E eu sempre falo, legal, você limpou a mão, então vamos fazer o seguinte, quando você precisar de mim, eu vou deixar você pelado na minha mesa. E quando chegar a vez dela? Quem é que vai fazer o trabalho? Um familiar dele ou ele mesmo vai já deixar a cova pronta e depois alguém vai chutar ele lá para dentro? A morte é uma fase, ainda que seja terminal, é uma fase do ciclo que começa no nascimento e vai até a morte, é o ciclo da vida. Então, dentro desse ciclo, é lógico que tem que ter lugar para quem lide com a morte. Isso não tem como escapar, tem que ter quem faça isso. Uma vez aqui em Campinas teve um assassinato de um jovem, o traficante foi lá, cortou a cabeça dele, enterrou a cabeça dele num ponto do ônibus, enfincou, né, a cabeça dele num ponto do ônibus e o corpo jogou num lugar e deixou a cabeça enfincada. Aí acharam o corpo dele primeiro, levaram pra gente lá no IML e depois de várias horas foram atrás da cabeça, né, pra achar e acharam a cabeça dele. Os peritos pediram para que eu segurasse na cabeça dele para eles tirarem foto.
Eu peguei e segurei assim, normalmente na cabeça do cara pelos cabelos, e o perito começou a tirar foto. Então são algumas coisas que nos marcaram, né? O primeiro caso que a gente trabalhou foi o caso da TAM. O ML não estava na época estruturado para receber mais de 90 corpos de uma vez só. Para mim, pior do que você trabalhar com o morto é você trabalhar com a família do morto, né? Nesse evento, desse acidente, nós tivemos inclusive advogados, políticos que chegaram no ML chutando porta, literalmente, porque queriam que a identificação fosse feita e não imaginavam a situação dos corpos, né? Então, em um determinado caso, que o advogado foi extremamente agressivo, o Dr. Munhoz colocou o advogado para dentro. Ele entrou, ficou em pânico. Mais complicado foi um tiro de 12 que o cara assim fez, foi um suicídio, ele deu um tiro no queixo e a cara dele foi parar do outro lado. Então esse foi o trabalho mais punk assim que eu já fiz. A gente fez a parte de reconstrução, a gente teve que reconstruir todo o rosto dele, então a gente pegou o que sobrou de pele, foi costurando, fazendo as suturas intradérmicas para poder deixar ele com um rosto, uma aparência um pouquinho melhor, e depois entrou com a necromaquiagem, com as massas de reconstrução que a gente usa para poder deixar o rosto dele bem natural. Ficou bom o trabalho, a família gostou bastante. Para mim, o pior caso é o caso com crianças. Esse, para mim, é a minha dificuldade. Sempre isso mexe um pouco mais do que você está trabalhando com adulto e tal, né? Porque criança você tem aquela sensação de que ele é a vítima da vítima da vítima, quer dizer, uma maldade extrema, né? Eles morreram afogados, né, num laguinho que tinha num sítio aqui do lado, na cidade vizinha aqui. Aí imagina a cena do pai, até hoje eu fico pensando nisso, chegando lá e vendo os 3 boiando lá. Nossa, cortou o coração de todo mundo. A mãe teve quíntuplos, só que as crianças nasceram prematura, e aí as crianças chegaram a falecer agora semana passada. Então eu tive que cuidar das 5 criancinhas, e a mãe pediu para colocar os 5, todos eles no mesmo caixão, e as crianças, cada uma delas cabia na palma da minha mão. Então a gente fica analisando, falando, Senhor, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Criança só morre por negligência de adulto. Criança não morre à toa. Se ela não estiver doente, ela não morre à toa. Tenho mania de pegar no colo, tipo, porque é nenê. Então eu pego no colo como se eu estivesse indo colocar o nenê no berço, como se ele estivesse dormindo. É um hábito que eu tenho. A gente respira e fala, isto é a minha função. Não adianta eu ficar pensando que essa criança é filha de fulano, os pais imaginavam que ela ia ser uma médica, um engenheiro, um advogado, e nossa, olha, morreu, faleceu. Se eu entrar nessa linha de raciocínio, toda a minha técnica vai por água abaixo. A minha posição é que quando uma pessoa parte desse corpo para um outro corpo incorruptível, como diz a Bíblia, a pessoa vai para um lugar de descanso. Eu sou católico de formação. E obviamente que como um biólogo e cientista na essência, a gente sempre duvida. Questão religiosa, eu sou um bandista, então eu acredito na parte de espíritos, acredito na passagem, acredito em uma série de coisas. Se você não tiver uma fé, não tiver em que acreditar, você pira. Eu já vi pessoas, por exemplo, que espíritas trabalhando nessa profissão e pirar, né? Porque o cara vai para o local e o cara começa a ter talvez uma sensibilidade, começa a ouvir, falar que está ouvindo coisas. Eu sou evangélica, nós acreditamos, cremos na Bíblia, cremos num Deus, e nós morremos no momento certo, que é também a vontade de Deus. Eu sou espírita. Eu acho que a religião em si pode sim ajudar, às vezes ter uma visão. Todas elas, se você tiver uma cabeça legal, você encara com naturalidade um processo que é natural. Já sonhei com o cadáver, já. Eu me lembro que eu sonhei de novo, sonhei novamente. Acho que eu sonhei umas 4, 5 vezes com o mesmo cadáver. Eu só lembro quando eu tiro foto, tipo, porque aí às vezes eu tiro foto do procedimento antes e depois, principalmente na parte da reconstrução. Aí eu acabo lembrando, porque não tem como, né? Tá fotografado. Mas eu esqueço o rosto de todo mundo. Eu chego em casa, deito e durmo.
nesse última vez que eu sonhei, eu falei com o diretor, eu falei assim, eu gostaria, aliás, o diretor, que você fizesse uma missa e fosse dada uma bênção para todos os cadáveres que nós temos aqui. E daqui a pouco eu sonhei que as portas da geladeira tinham aberto assim, todas, né? E começou a sair um monte de cadáver lá, mulher, criança, senhores, começou a sair da geladeira e viram lá pro meu lado. Eu falei assim para eles assim, ó, volta para onde vocês saíram, pode voltar lá para dentro da geladeira lá. Fui lá fechar a porta. Mas assim, sonho ruim, nunca tive. O morto, né? Vou te pegar, né? Não, isso não. Incomodaria muito mais ser, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, do resgate, do salvamento, do que do trabalho que eu exerço. Porque você tem a sensação assim, se eu tivesse chegado 2 minutos antes, eu conseguiria ter evitado, né, a morte e tal. Quer dizer, isso acho que é muito mais problema para a cabeça de quem trabalha do que para quem trabalha com a perícia. Uma percepção não da morte, mas da importância da vida. E dentro dessa atividade minha, a gente vê muita morte evitável. A morte violenta é uma morte fora do padrão. Tem hora quando você está muito sozinho ali, aí está lá você e o defunto, você troca uma ideia, conversa. Ele não responde, mas tudo bem. Eu converso muito com meus clientes, são os principais beneficiados do meu trabalho. Ele não é mais uma pessoa, ele é um objeto de estudo. E se eu conversar com ele direitinho, ele vai me responder tudo o que eu preciso saber. E eu vou conseguir concluir o meu trabalho favorável a ele, resolvendo o que ele está me contando. Você tem uma série de sinais que você vê tanto no ambiente quanto na própria vítima. O pessoal costuma falar, é jargão, mas é verdade, que o morto conversa com você, né? É fato. O cadáver fala, mas só que você tem que saber conversar e falar a linguagem dele. Se eles pararem de trabalhar, a cidade vira um caos. As pessoas viram um caos. O meu serviço, nem muitas pessoas gostam de fazer. Então a minha contribuição é que eu possa tratar aquele ente que a pessoa perdeu, aquele ente querido, com o maior carinho, amor, porque eu acho que tudo que a gente fizer nessa vida, a gente tem que fazer com amor e carinho. Eu amo a minha profissão. Eu estou, na verdade, tendo a oportunidade de estudar aquilo que Deus teve o capricho de fazer com as próprias mãos. Porque nem todo mundo tem esse dom, cada um, Deus especificou para ele o dom dele. Acredito que eu tenho esse dom em lidar com a morte, né? Dessa maneira. Mas a gente também se adapta. A minha vida é isso aqui. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Um lugar que você vê uma rua dessa, com um monte de árvore dessa, você senta debaixo do banco dessa aqui, você não ouve barulho nenhum, só dos passarinhos cantando aí, dá pra pessoa refletir bem, ler um livro, ficar tranquila, esquecer um pouco dos trânsitos, da loucura da cidade. Este foi o vídeo documentário Operários da Morte, produzido por alunos da PUC Campinas, sob orientação da jornalista da Conveste Unicamp e professora Juliana Sangion. Se você também tem interesse em divulgar o seu documentário pela RTV, é só escrever para nós. divulga@rtv.unicamp.br. Até o próximo RTV Doc.